Crisóis de Satanás? Como assim? Estudamos durante essa semana os crisóis de Deus. O que é um crisol mesmo? É aquele recipiente, o cadinho onde as pessoas trazem um minério, uma substância para ser purificada pelo fogo. Aquele crisol tem uma resistência a altas temperaturas e ali dentro dele são fundidos metais, normalmente metais preciosos ou que precisam alcançar uma têmpera especial. Aí são adicionados certos produtos que vão dar a têmpera correta para fazer uma boa faca, uma boa espada, para fazer uma boa ferramenta. O crisol, portanto, é algo de muito importante na purificação dos minerais. Você funde um metal e depois retira a escória, lança fora e tem ali o ouro provado no fogo, tem a prata pura, tem o chumbo sem escória, sem sujeiras. Todo tipo de metal passa pelo cadinho e metal precioso mais ainda. Você também passa pelo crisol. Às vezes o crisol das intempéries da vida, às vezes são crisóis permitidos por Deus para tirar de nós a escória, para tirar de nós a sujeira e nos purificar. Mas e os crisóis de Satanás? A nosso tema de hoje está baseado em 1 Pedro 5, versos 8 e seguintes. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O crisol de Satanás não faz significado para o cristão. O crisol de Satanás está reservado para o lago de fogo, onde Deus vai purificar não as pessoas mais como eu e você que estamos sendo purificados com os sofrimentos desse mundo, mas vai purificar o planeta dos maus e de Satanás. Ali a purificação vai ser o extermínio do mal. Portanto, você não deve temer, mas deve atentar. Por quê? Porque Satanás anda em derredor de vocês, de nós, como um leão rugindo e buscando quem possa tragar. Que pânico, que terror, uma fera perseguindo uma pessoa, buscando devorá-la. O rugido, as garras, os dentes, as feições são demoníacas de rasgar, triturar, comer, devorar, extinguir. E aí nós temos que ter uma carapaça, um escudo, uma fortaleza. Vamos ver isso no programa de hoje. O que você deve fazer em momentos de dificuldade? Na dificuldade é Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, eu repito: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Primeiro conselho, resista. Fugir do diabo e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Veja só, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Firmeza na fé, confiar em Deus, ainda que o diabo esteja na sua frente, você deve confiar em Deus. Não deve fazer honras, nem pompas, nem ter qualquer atenção, porque Jesus não deu trela para o diabo lá na tentação do deserto. Pelo contrário, o diabo vinha falar, oferecer que ele transformasse pedras em pães, e o final era: o Senhor te repreenda. Está escrito. Jesus não bateu trela, não ficou batendo boca com Satanás, ele repreendia com a palavra de Deus. Está escrito. E aqui está escrito: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas que história é essa dos filhos de Deus passarem por sofrimento nessa terra? Mas não foi Jesus que também passou por sofrimento? Qual dos discípulos não seguiu a sina dos que foram crucificados, apedrejados, jogados na fogueira, jogados em tachos de óleo fervente, decapitados? Bem, cerrados ao meio até. Então nós vemos que a sina do cristão nesse mundo é sofrer uma terrível perseguição do inimigo das almas, de Satanás, que ruge como um leão, porque ele está desesperado. E por que está desesperado? Primeiros escritos de Ellen White, na página 191, um pequeno parágrafo. Satanás aconselhou-se com seus anjos e com ódio violento ao governo de Deus, disse-lhes que, enquanto ele tivesse seu poder e autoridade na terra, seus esforços deveriam ser 10 vezes mais fortes contra os seguidores de Jesus. Em nada havia prevalecido contra Cristo, mas deviam derrotar seus seguidores, se possível. Em todas as gerações deveriam procurar por ciladas aqueles que
crescem em Jesus. Referiu-lhes que Jesus tinha dado aos seus discípulos poder para repreendê-los e expulsá-los e curar aqueles a quem afligiam. Então os anjos de Satanás saíram como leões rugindo, procurando destruir os seguidores de Jesus. É com você essa conversa, seguidor de Jesus. Você não se chama cristão, seguidor de Jesus, imitador de Jesus? Lembre-se, Deus deu poder aos seus seguidores para expulsar demônios. Mas como fazer isso? Esses anjos de poder que vieram atormentar a terra são seres extraterrestres com poder de anjos. Nós vimos na Bíblia um anjo ferindo milhares de pessoas. No Egito, os primogênitos todos foram mortos numa noite por um só anjo. E agora, esses anjos, revestidos de toda a ira, de todo o mal, perseguem os filhos de Deus aqui na terra 10 vezes mais do que qualquer outro. Portanto, não é de se assustar, de se espantar e nem de ficar com medo. Porque Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Essa foi uma oração de Jesus diretamente para mim e para você, não precisamos ter medo. E ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. E essa oração é poderosa e firme. Até hoje a palavra de Deus nos conforta nesse inteirinho. Veja o que mais temos ali em Maranata, o Senhor Vem, de 1977. Leio mais um parágrafozinho. Devemos manter-nos bem perto ao lado de Cristo, andando no caminho da abnegação e do sacrifício. Estamos na terra do inimigo. Aquele que foi expulso dos céus desceu até nós com grande poder, com todo ardil e artifício inimaginável. Ele procura levar pessoas cativas e, a não ser que estejamos constantemente de sobreaviso, cairemos como presa fácil de seus inumeráveis enganos. Inumeráveis enganos científicos, provações pelo paladar, pelo sexo, desvirtuando a mente humana para não poder compreender o que está escrito. No Éden, certamente morrerás se provares desse fruto. E o que ele disse? Certamente não morrerás. Agora, então, nós estamos vendo a morte acampar no planeta Terra. Ele está como um leão buscando a quem possa tragar. Mas a você é dado o poder para expulsar demônios. E continua o verso. Aqui nós vamos ver, então, que Deus nos socorre. Está lá no verso 10, capítulo 5, verso 10 de 1 Pedro. O Deus de toda graça, que o chamou para sua sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restará e confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. O poder é de quem venceu. Ele venceu Satanás no deserto. E depois, na cruz, ele comprou a você e a mim das garras de Satanás. Nós fomos resgatados e estamos na proteção de Deus. Ele diz aqui: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Verso 9. Sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Então nós temos que estar preparados para essas aflições. Mas a nossa mensagem não para por aqui e segue com uma poderosa mensagem. Temos um poderoso Salvador que expulsou do céu o maligno, desejado de todas as nações, página 394. Ali o anjo foi derrotado nos céus e aqui no palco do planeta Terra ele foi derrotado no deserto e depois você foi liberto, eu fui liberto na cruz. Bom, João, o discípulo amado, no capítulo 11, versos 35 até 44. Olha que só que pérola que Jesus chorou. Começa assim o texto. Jesus chorou, então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Está falando de Lázaro, que tinha morrido. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era a gruta com uma pedra colocada na entrada. Bem, ali estava o autor da vida diante da morte. O empate estava ali, um impasse estava ali colocado. Satanás lacrando a pedra. Não, ele era pecador, ele está aqui morto, você não vai tirar. Como fez lá com Abraão, né? Como queria fazer com Jó, destruir Jó.
mas o autor da vida, o Salvador meu e teu, estava ali mostrando como ele fará com você e comigo, caso venhamos a falecer e não possamos vê-lo voltando em glória e majestade. Está chegando o dia. Os sinais estão aí para quem possa ver e ouvir. Vê e entende, o nome do nosso programa, para você ver e entender a palavra de Deus. Você digita aí, hashtag Vê e Entende, vai ser direcionado a uma das nossas mídias sociais, aquela que você mais gosta. E ali você assiste o programa Vê e Entende, curte, compartilha, segue a programação e vamos levando essa mensagem ao mundo. Diariamente convidos sobre a palavra de Deus. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos aos cegos não poderia ter impedido que esse morresse. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Uma oração de fé. Não titubeou, eu agradeço porque me ouviste. As portas do inferno não puderam resistir, a pedra rolou. O sepulcro estava ao alcance de Jesus. O morto encontrava-se com o autor da vida. Eu sei que sempre me ouves. É Jesus falando com o Pai. Você deve orar assim também. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhe Jesus, tirem-lhe as faixas e deixem-no ir. A liberdade que Jesus dá não é apenas da morte, mas é de tornar a ser livres, livres de todo mal, de todo pecado, a proteção divina. Nós estamos gozando antecipadamente do paraíso aqui na terra, ainda que em aflições, no cadinho de Satanás, no crisol de Satanás. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é a palavra do nosso Deus. E vamos ver que João complementa essa mensagem lá no verso 47 até o verso 50. O que estamos fazendo? Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo do que não pereça por toda a nação? E ali ele profetizava, morre um homem, o Deus Jesus feito homem, para salvar a você e a minha nação. Bem, e ele não disse isso de si mesmo, diz aqui no verso 51, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, por mim e por você. Bom, João capítulo 16, 33, eu venci, e você? Vamos ver, 16, 33, uma mensagem de vitória. Não vos deixarei órfãos, enviarei um consolador. E aqui diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesses mundos vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Com essa palavra maravilhosa, a vitória também nos é garantida, porque somos pequenos cristos nessa terra a vencer, a esmagar a cabeça da serpente. Ela já foi vencida, mas você esmaga a cabeça, você tortura a cabeça da serpente. Quando você vence as tentações e as dificuldades, nelas você louva, como Paulo estava ali preso, Pedro também estava preso, grilhões de ferros num calabouço imundo e sem qualquer possibilidade de higiene ou de alimento, privados de toda a liberdade, sem nenhuma culpa. Os céus arrebentaram os grilhões e os anjos vieram libertá-lo. Bom, nós vemos aqui a reação, um alerta, uma resistência e poder para sempre. De onde eu tiro isso? Lá de Pedro, capítulo 5, versos 8 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8,
5, verso 8 a 11. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre os seus firmes alicerces. A ele seja o poder e a glória para sempre. Assim seja. Amém. Então, é o Senhor Jesus que nos fortalece para essa missão, para enfrentar os sofrimentos. E você pensa que isso é uma coisa muito duradoura? Já foi dito que era por poucos instantes que estaremos sofrendo. Jesus já está às portas e volta, foi ele mesmo que prometeu, quando fez a revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias, através de João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, nos últimos 2 versículos do Apocalipse, os últimos 2 da Bíblia. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Ele te fortaleça, que faça você prosperar, que ele levante você de onde você estiver derrubado pelo mal e pelo Satanás. Mas não, o crisol do Satanás não é para mim, não é para você. É o fogo, o lago de fogo eterno, que é para ele. Nós estamos sendo purificados, ainda que com a desgraça que Satanás possa trazer, Deus as converte em bênçãos e as multiplica, como aconteceu com Jó. 10 vezes mais. E Jesus diz: certamente cedo venho. Venha, entende, para você ver, entender, curtir e compartilhar. Mas siga a nossa programação. Venha com a gente para estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós estamos com a Tua palavra vibrando, porque compreendemos a missão, compreendemos o Teu amor, e o sofrimento que aqui temos não é nada, Senhor, comparado com a glória que o Senhor foi preparar um lugar para nós, livres do mal para sempre. Somos Teus filhos, estamos aqui a Te representar nesse planeta para levar esperança a outros. Faz com que nós não sejamos mendigos a reclamar da nossa tristeza nessa terra, mas que os nossos cânticos de louvor atraiam anjos para fazer um coro e alegrar os cansados e oprimidos de Satanás nesse mundo. Livra-nos do mal, mas também faz com que nós livremos a outros do mal. É o que eu peço para todos que estão assistindo. Essa bênção, Senhor, vem de Ti, Jesus, com o Seu amor. Abriste, rompeste as portas dos céus, a porta do sepulcro, e arrasaste com as portas do inferno. Agora vem, liberta-nos do mal. Tira de nós a escória, purifica-nos no Teu cadinho, no Teu crisol, e não no de Satanás. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Paz e graça para você. Amanhã eu espero você bem pertinho, bem juntinho. Venha, entende.